Aê, legal, vamos chegando, galera, vamos lotando a nossa sala virtual. Depois de muitos problemas técnicos, estamos chegando, vamos chegando, suave na nave. Que lindeza! Olá, Itapevi! Muito bem, muito bem, muito bem. Sem mais demoras, porque já estamos demorados. Sejam todos bem-vindos. Vamos se chegando, vamos entrando. Pra quem não me conhece, eu sou o Zoinho, o apresentador, mestre de cerimônias da Trupe de Trapo Teatro de Bonecos. A Trupe de Trapo é um grupo que reside aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos fazendo o nosso primeiro encontro para falar sobre dramaturgia, na verdade um laboratório, um espaço de pesquisa para falar sobre dramaturgia do teatro de formas animadas. Eu sou uma forma animada, aliás eu sou muito animado. Então sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Muito importante dizer que este encontro e todos os demais que se seguirão a partir de agora só foi possível graças à cidade de Itapevi, à sua prefeitura, a todo o pessoal da Secretaria de Cultura que correu e tá correndo ainda para conseguir agilizar a documentação e aproveitar esta lei muito importante que é a Lei Aldir Blanc de emergência cultural. Sim, galera, porque tá rolando uma pandemia, caso vocês não saibam. O ideal é a gente ficar quietinho dentro de casa, mas tem galera que precisa trabalhar. E o que acontece com os artistas? Os artistas não tem como trabalhar, né, galera? Porque não tá rolando coisas pra fazer fora, né? Então, esses projetos que fazem com que o artista consiga trabalhar da sua casa é extremamente importante. É uma renda para o artista e, acima de tudo, para vocês que podem usufruir, é muito importante também. Porque num tempo como esse de pandemia, vamos combinar que arte e cultura, ó, deixa a cuca muito fresca, né, galera? Agradecemos também ao governo federal e muito agradecido a todos aqueles que batalham pela Lei Aldir Blanc sempre. E já aproveito para deixar aqui que queremos a renovação, revoga aí a Lei Aldir Blanc para 2021, porque essa pandemia ainda vai longe, né, galera? Até porque a galera não tá colocando máscara, não tá se cuidando, pô, vacilão. Muito bem, galera, já temos uma turminha bacana entrando aqui. Lembrando que essa transmissão depois, a transmissão não, mas o material estará também disponível no nosso canal do YouTube. Hoje não deu porque foram vários problemas técnicos. Nossa, como dá problema técnico isso aqui, gente? Vocês não têm noção do que é trabalhar neste novo formato de internets e computadores e downloads e aplicativos e programas e edição. Mas tudo bem. Depois de ficar com o cabelo em pé, agora eu tô de boas. Mas não sou eu quem vai fazer este bate-papo com vocês. Não. Quem vai conversar com vocês é o nosso diretor e coordenador que tá aqui suando bicas depois de correr horrores, o Anderson Gonçalves. Eu sou Zoinha, adorei estar com vocês. Estarei com vocês em outros momentos desse encontro, com certeza. Um encontro de um laboratório de dramaturgia para teatro de formas animadas muito especial que acontece graças a este edital emergencial da cultura Aldir Blanc. Valeu, cidade de Itapevi, por este convite maravilhoso. Estamos muito felizes. Então, deixo vocês um beijo e até a próxima. Chega aí, Anderson. Tchau. Muito bem, sejam todos bem-vindos, todos os que estão aí. É muito importante aí a fala do Zoinho a respeito da Lei Aldir Blanc, né? Esse momento é um encontro que a gente está podendo fazer exatamente em função desse edital. Agradeço muito ao pessoal da Secretaria de Cultura aí da cidade de Itapevi.
que fica no interior do estado de São Paulo. É uma honra muito grande. Esse primeiro encontro, né? Lembrando que depois vai ser aberta inscrições, então quem quiser vai poder conversar conosco em encontros presenciais online, né, nesse novo normal. A ideia é que a gente construa um laboratório de dramaturgia para construir cenas, para construir propostas para teatro de formas animadas, né? Antes de a gente começar mesmo, assim, eu queria me apresentar oficialmente, né? Então eu sou Anderson Gonçalves, sou diretor deste grupo que existe aqui na cidade de Porto Alegre há 12 anos. Né? A minha formação, eu sou pedagogo com formação no magistério, pedagogia, estive em sala de aula durante alguns anos e faz algum tempo que eu comecei a trabalhar com teatro de bonecos. Foi muito ao acaso, na verdade, meu trabalho com teatro de bonecos, porque eu comecei trabalhando com bonecos em recreação e animação de festas e eventos infantis, que é uma zoeira, uma loucura, aquela coisa muito crazy, né? De você estar no meio de bolo, salgadinho, palhaço, cama elástica e você fazer teatro de bonecos ali é um universo muito inóspito, na verdade, né? Me lembro que eu tinha muito medo, né? Medo mesmo, assim, como é que eu vou fazer, como é que eu vou, né? Como é que eu vou chamar atenção né? E demorei muito para tomar coragem de fazer. E quando eu fiz, para mim foi muito encantador, assim, foi muito mágico mesmo a força que aquilo tinha. E o pontapé para criar o grupo, para criar a Trupe de Trapo, foi a partir de uma oportunidade de trabalhar num programa aqui da TVE local, que se chama Pandorga. Era um programa que na época que eu fui trabalhar lá, isso em 2007, ele já estava no ar há mais de 20 anos. Para vocês terem uma ideia, eu tinha assistido, né, esse programa quando era criança, então eu conheci os personagens, cheguei lá e, nossa, esses bonecos aqui. O Pandorga era um programa em formato de revista, então ele tinha vários quadros, né? Entre eles um que eram as novelinhas, as histórias de uma turma, compostas de 5, 6 bonecos que eram especiais na trama, né? E eu tive a oportunidade de fazer 2 desses bonecos, e a partir dali o meu universo sobre teatro de formas animadas ele se ampliou de uma maneira muito incrível. Claro que a produção televisiva ela é muito diferente do fazer teatral em cena, né? Ou ao vivo, você apresentar e tal. Mas era muito interessante. Ali eu tive a oportunidade de trabalhar então na TV com produção, com confecção de cenário. Mais adiante eu fui trabalhar também com confecção de bonecos, o que foi um grande desafio. A TVE me trouxe uma experiência muito interessante, que foi poder ir para festivais e assistir espetáculos. Então eu tive a oportunidade de ir para o Festival de Canela, que na época era um festival muito grande, que trazia atrações do mundo inteiro. E ali tinha uma coisa que me chamou muita atenção, que era como a variedade de espetáculos, né? Então, daquele que chamava-se um festival de teatro de bonecos, mas a variedade de espetáculos, de possibilidades, de formas. Então, tinha teatro de sombra, tinha teatro de objeto, tinha teatro com boneco gigante, tinha teatro com boneco em miniatura, tinha coisas feitas na rua, coisas feitas em teatro, coisas muito grandes. E aquilo foi me encantando, né? Então, 2007 foi o pontapé para que em 2008 eu resolvesse criar a Trupe de Trapo. De uma forma bem ambiciosa até, na verdade, né? A gente criou a trupe já de cara como um grupo, né? Acabei não indo, não tive a oportunidade de estudar com outros bonequeiros ou de estar com outros bonequeiros. Eu acabei criando a trupe e a gente começou na cara e na coragem fazer as coisas. E lá se vão 12 anos, né? 12 anos dessa experiência, 12 anos desse trabalho. Na minha base de processos, né, do que eu quis, eu sempre digo que eu não sou tão artista, eu sou mais educador, né? Me considero mais educador mesmo. Então, eu sempre preferi trabalhar a parte pedagógica, trabalhar dentro de escolas, trabalhar na formação, porque para mim foi muito interessante perceber que nos meus anos de estudo, tanto no magistério quanto na pedagogia, eu nunca tinha tido uma cadeira sobre teatro de formas animadas, ou sobre teatro de bonecos, né? Eu nunca tinha tido a possibilidade de entender a força dessa ferramenta. Então isso para mim foi realmente muito marcante, e foi o que eu resolvi trabalhar com a parte pedagógica, trabalhar com esse grupo. Então, nesses 12 anos a gente tem dado muitas oficinas, algumas teóricas, outras práticas, às vezes as duas coisas, tanto para crianças quanto educadores, trabalhando a ideia mesmo do teatro de bonecos, buscando saber um pouco sobre a história, buscando entender alguns conceitos, que vai além do pegar o boneco na mão, de pegar o fantoche e sacudir, que nem eu digo, né? E entender também o que é o teatro de formas animadas. Então, nesse momento, né, de pandemia, todas essas coisas, as
nossas perspectivas mudaram, e já fazia algum tempo que eu queria conversar, que eu queria explorar a ideia de uma dramaturgia. E aqui eu faço um parênteses muito importante, né? O que eu vou falar para vocês nesse encontro e nos encontros subsequentes que nós vamos ter não são verdades, não são regras, né? De fato, por exemplo, eu não me considero um dramaturgo. Os textos, inclusive hoje, os últimos espetáculos que nós estamos montando na Trupe de Trapa, eles são espetáculos que são construção coletiva, né? Então, de fato, hoje, por exemplo, eu tenho uma figura de um diretor, que é uma pessoa que orienta isso, e nós vamos construindo todos juntos. Mas, longe de dar uma aula de dramaturgia ou dizer faça assim ou faça assado, a minha ideia mesmo é explorar, é pesquisar, e que no final, cada um que participe, que se inscreva, possa criar mesmo uma dramaturgia própria dentro de uma ideia, dentro daquilo que pensa, eu quero trabalhar com teatro miniatura, eu quero trabalhar com boneco, uma intervenção de boneco gigante. Então você vai poder construir a partir de alguns conceitos. A gente vai trocar muito, né? Conversar muito, trocar muito. Aqui a gente vai abrir todos os canais possíveis aí para dialogar. Que no final a gente tenha uma produção mesmo, né? Da cidade de Itapevi, das pessoas que se inscreverem na oficina, sobre dramaturgia para teatro de formas animadas. Outra coisa importante também, que nesses encontros a gente vai passar eu vou passar alguma coisa do conhecimento que eu tenho nesses 12 anos, mas que ele é muito superficial, porque de fato a história do teatro de formas animadas no mundo, ela é muito abrangente, ela é muito específica em alguns lugares, ela tem histórias que às vezes se perdem até pela falta de registro, mas a gente vai tentar fazer um recorte, principalmente ocidental, já que o teatro oriental não é o meu forte, não tenho um grande conhecimento sobre isso, mas a gente vai fazer então uma busca de pesquisar juntos, de trabalhar juntos sobre o teatro de formas animadas, principalmente nessa parte ocidental. Esses nossos 2 primeiros encontros, a proposta é que a gente fale um pouco sobre esse processo histórico do que levou o teatro de formas animadas a ser o que ele é. E a partir disso a gente consiga entender alguns dos conceitos básicos em relação a criar um espetáculo de formas animadas. Importante dizer que, por exemplo, para mim sempre foi muito difícil entender alguns conceitos, né, do que é importante que tenha num texto dramatúrgico, e quais são as diferenças, por exemplo, entre uma dramaturgia para teatro de convencional, teatro de pessoas, como eu chamo, e um teatro de bonecos, por exemplo. O que muda, né? Então, isso é um processo também que eu venho trabalhando nos últimos tempos. E que eu acho que algumas coisas a gente pode trocar, e a proposta, como eu disse, desse laboratório é que no final a gente possa criar alguma coisa e que eu também possa aprender coisas mais do que as que eu tenho hoje. Bom, a minha proposta de início, e fazendo uma observação, tem um vídeo, tá, que foi pronto, enfim, mas por problemas técnicos a gente não conseguiu colocar ele no YouTube. Mas ele vai estar provavelmente a partir de amanhã disponível no YouTube, com mais ou menos a mesma fala que eu vou falar aqui pra vocês. Esse momento aqui, na verdade, ele foi bem de improviso, a gente teve que correr pra conseguir cumprir com esse momento, e a gente resolveu fazer uma live de Instagram mesmo, mas ele vai ter lá um registro até pra gente poder depois ir conversando e tal. Bom, eu vou passar pra vocês então algumas coisas que eu pesquisei, algumas coisas que eu soube, algumas trocas que eu fiz, porque acho que esse é o grande barato do teatro de bonecos, né? Desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu sempre tive muito apoio, muita troca, de conversar, de pessoas que te mandam material, de tu trocar uma ideia nos momentos em que é possível se reunir, né, em eventos, nos próprios festivais, como eu citei o Festival de Canela, e de ir conversando e de entender essa história, que na verdade é um grande quebra-cabeça, e que ainda muitas coisas não se sabe ao certo, mas que foram se formando. Então, a minha proposta hoje é que a gente fale um pouquinho, converse um pouquinho sobre a história do teatro de formas animadas, ou o que a gente entende pela história do teatro de formas animadas, ou que eu entendo. Vi que o Nelson Haas tá por aí também, a Rosane Celis, que são bonequeiros também aqui do Rio Grande do Sul, a Drica também tá por aí, então quem quiser também colaborar é super agradecido. Ou me corrigir também, por favor. Então a gente vamos partir do princípio, né? O que se entende como o surgimento do teatro de formas animadas, né?
Os pesquisadores eles entendem que o primeiro movimento de compreensão de uma forma inanimada, ou seja, que não tem vida, mas que pode ser usada de forma animada, tenha vindo das sombras. Então o homem sempre teve aí se relacionando com a sua sombra, né, de uma forma ou de outra. Esse homem primitivo já sabia e tinha conhecimento da sua sombra, né? Então ele tá lá, o sol tá a pino, ele tá vendo aquela imagem, né? Só que num grau de desenvolvimento cognitivo, social e cultural, isso não é tão importante. A gente tem que se remontar aí para um período de desenvolvimento da humanidade e do planeta, onde o ser humano vivia num lugar completamente inóspito, tendo que lutar com uma fauna desconhecida e hostil, com uma flora desconhecida e hostil, e o grande objetivo do ser humano era chegar vivo no final do dia, né? Então, esse processo de cultural mesmo, de compreensão cultural, ele não existia nesse momento. Quando isso vai acontecer? Bom, no decorrer da nossa história, da humanidade, a gente foi adquirindo algumas ferramentas, foi aperfeiçoando algumas ferramentas. E uma delas é a conquista e o domínio do fogo. Né? Então, a partir do momento que o ser humano consegue ter controle sobre o fogo, a perspectiva vai mudar. Ele vai começar a ver as coisas de outra maneira. Por quê? O fogo, até então, quando o ser humano conseguia usar, era um fogo muito espontâneo, né? Alguma coisa que pegou fogo na floresta, um raio que caiu, ele ia lá, pegava aquele fogo, ele entendia que aquele fogo era bom porque aquecia, porque talvez assasse alguma coisa, mas ele não tinha domínio ainda sobre isso. Quando ele consegue dominar e passa a poder fazer fogo no momento que ele quiser, na hora que ele quiser, o dia desse homem primitivo se alarga, né? Então ele passa, por exemplo, a poder, dentro da sua caverna ou dentro do seu tipo de moradia, a ter mais tempo. Ele não se obriga, quando termina quando o sol baixa, ele não se obriga a ter que se esconder e dormir e acabou porque não tem nada para fazer. Então, a partir desse pequeno conforto, começa a surgir os momentos de ócio criativo. Então, é muito possível que essa brincadeira com as sombras ela tenha surgido nesses momentos. Então, tá todo mundo ali reunido, daqui a pouco o ser humano percebe que na parede da caverna atrás dele tem a sombra que a fogueira, né, tá projetando, a sombra de uma pessoa mesmo, e que o movimento dessa pessoa interfere na imagem que está sendo projetada lá. Muito provavelmente isso foi usado num primeiro momento de forma muito lúdica, muito na brincadeira mesmo, né? É possível que essas brincadeiras, até em algum momento quando o ser humano começou a contar a história, é possível que essas histórias fossem histórias meio cotidianas, né? Então essa ideia, por exemplo, que a gente tem no teatro de sombras chinês, onde a partir do movimento da mão você faz um bicho, você faz alguma coisa, talvez até seja um pouco disso, né? De contar como é que foi uma história de caça, como é que foi o que aconteceu naquele dia. Então é possível que o ser humano tenha começado a usar as sombras exatamente com esse intuito. Até porque, se a gente parar para pensar, por exemplo, as pinturas nas cavernas, elas são exatamente isso. Muitas delas são registros como um diário mesmo. O que a gente fez hoje? Alguém ia lá e pintava. Não necessariamente todas as pinturas, por exemplo, são rituais ou são religiosas. Não, às vezes é só uma anotação mesmo, porque por algum motivo nós temos essa necessidade humana de deixar registrado. Com o passar do tempo, o ser humano foi evoluindo também, não somente na parte cognitiva, mas também numa parte mais filosófica, espiritual, foi abstraindo mais alguns conceitos, né? E aí vem o conceito da religiosidade. Então, eu tô correndo aqui porque eu não sei, na verdade, quanto tempo a gente tem aqui. Eu sei que aqui no Instagram é 1 hora a live, né? Mas qualquer coisa vocês perguntem aí, ou se ficou alguma coisa não muito clara, por favor, me digam. Então, nesse conceito de religiosidade, de espiritualidade, o ser humano começa a perceber que existe o mundo para fora, existe ele, mas que tem algo mais, né? Tem alguma coisa ali que é diferente, tem alguma coisa ali que é mais forte e que não está visível naquele mundo. Então começa a vir as ideias de que talvez o raio seja uma entidade, talvez a chuva seja uma entidade. E aí a gente começa a ter uma ideia de que é preciso se comunicar com essas entidades, com esses seres que a gente não vê. E aí vai surgir provavelmente esse princípio básico da religião, né? Que é
a ideia do religare, que é se religar a algo que em algum momento é possível que a gente já tenha tido esse contato, viemos aqui para esse mundo, perdemos esse contato, mas eu preciso voltar lá, eu preciso conversar com achar um caminho para conversar com esse ser, né? E aí, e é importante frisar que esses fatores, essas questões, elas não acontecem igual em todo mundo e ao mesmo tempo, né? Então, cada grupo de humanos, cada grupo étnico vai ter a sua forma de se desenvolver. As pessoas não dominaram o fogo ao mesmo tempo no mundo inteiro, as pessoas não aprenderam a usar uma ferramenta de pedra ao mesmo tempo. Então, tudo isso é muito difícil de precisar datas, mas a gente sabe que isso aconteceu no mundo inteiro em algum momento, né? Então, é mais ou menos a mesma base. Então, nessa ideia de rituais, nessa ideia de liturgia que vai começando a surgir, o ser humano começa a usar alguns elementos. É muito possível que a sombra tenha entrado dentro disso, que as máscaras, que são também um tipo de formas animadas, tenham surgido exatamente com esse propósito. Porque é isso, eu quero me comunicar com o Deus da chuva, porque eu quero que chova porque temos uma grande seca. Como é que eu faço? Bom, eu preciso falar com esse Deus da chuva, mas se tem uma seca, não está chovendo, a divindade não está ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara e eu vou dizer para que essa máscara, a partir do momento que eu coloque, ela é o Deus da chuva. Então o Deus da chuva vai ter uma coreografia, as pessoas vão ter uma marcação de cena que vão fazer para poder fazer esse ritual, para poder fazer esse pedido de uma maneira especial. Então, a gente tem aí uma construção que é social, que é cultural, que é filosófica, desses primeiros seres humanos criando objetos. Então, esses objetos, que é o caso das máscaras e que vai ser o caso dos bonecos, eles têm um propósito, né? Esse propósito é servir de comunicação, de intermediário com essas divindades. E aí tem uma questão que é importante a gente pensar: por que o bonequeiro é um ser tão especial? O objeto em si, então, se eu pegar aqui o zoinho que fez a abertura, assim, o zoinho é apenas um emaranhado de tecido, de lã, de madeira, né? E ele não é um personagem, né? A partir do momento que eu visto ele, eu acabo de colocar para ele uma coisa que é a ânima. Eu tô animado. Né? Então ele passa a receber aquilo que, entre algumas explicações do latim, seria o princípio da vida. Então a gente tem um objeto inanimado, que seja uma máscara, seja um boneco, seja a própria sombra, mas que a partir do momento que eu tomo consciência de que eu posso simular vida nesse objeto, eu estou criando a ânima, né? Eu estou animando algo. Por isso que o nome desse laboratório é Laboratório de Dramaturgia para Teatro de Formas Animadas, né? E não para teatro de bonecos, porque as formas animadas é isso. Qualquer coisa, qualquer objeto no qual eu faça um simulacro de vida, ele pode ser animado, ele pode servir para os propósitos que a gente quer. Então, nesse processo, o ser humano foi desenvolvendo essa relação com o objeto. E aí é interessante pensar que, por exemplo, cada lugar, cada nível de desenvolvimento cognitivo foi criando os seus materiais. Então, um lugar que tinha, por exemplo, mais disponível pedra, e as pessoas tinham ferramentas e sabiam trabalhar em pedra, elas iam trabalhar em pedra e iam criar ídolos de pedra. Outros iam criar ídolos de madeira. Outros iam criar ídolos de barro. Enfim, né? Esse processo é muito particular de cada região. Então, a partir do momento que eu crio com barro, moldo e digo, essa é a deusa da fertilidade, ela passa a ser a deusa da fertilidade. Então, todas as pessoas da minha comunidade vão ali pagar tributos, vão louvar, vão realmente reverenciar aquela imagem como uma imagem com poder, com capacidade de interferir no processo de procriação humana. Então, eu preciso aumentar a prole, eu vou fazer algo, um ritual, um sacrifício, o que for, para esse objeto. Então, esse objeto, ele está vivo a partir do que eu tenho como crença. Eu acredito nesse objeto. E se eu tenho alguém que constrói esse objeto, que dá ânima para esse objeto, essa pessoa ela é muito especial. Ela passa a receber um papel como de sacerdote, como um xamã, como de um pajé, né? Essa pessoa ela é muito incrível porque ela está fazendo a conexão entre
a comunidade e o mundo superior. Ela está fazendo a comunicação entre esse Deus, né? Então, nesse contexto, a humanidade como um todo foi desenvolvendo a ideia de que o objeto está vinculado a culto religioso, a culto místico. Então o boneco tem na sua origem uma aura mística, né? O boneco é algo que não é ele não é terreno, né? Então por isso que quando a gente vê um teatro de fantoches ou a gente assiste um espetáculo, a gente fica tão encantado com aquilo. Isso mexe com coisas que estão muito, muito além desse momento de agora, né? É um processo de religação mesmo com algo que na nossa raiz, na base da humanidade, ele trabalhava com essa ideia mesmo, de que, olha, eu consigo falar com Deus. Como é que eu consigo falar com Deus? Eu falo com Deus através desse objeto, né? Então esse objeto tem poder. Bom, e aí a gente vai ter, então, essa figura do sacerdote, que é uma figura muito importante, né? Desse ser e aí é que é interessante pensar sobre o tempo do teatro de bonecos, né? Quando eu dou oficinas para professores, eu sempre digo que, às vezes, nós, educadores, temos uma ideia de fazer um fantoche num dia. Então, pega todo o material, constrói o fantoche no dia, manda para a criança e vai embora. E a criança talvez não tenha vínculo com aquele objeto, porque o vínculo se cria com o tempo, né? Então, imagina vocês, por exemplo, na Índia, existem algumas comunidades, alguns grupos, que uma mesma pessoa ela é responsável por sacrificar um animal, né? Então esse sacrifício vai ter todo um ritual. Provavelmente esse animal sacrificado é bem provável que sirva de alimento para aquele grupo, para aquela comunidade. Depois disso, essa pessoa vai abrir essa pele desse animal, vai colocar para secar, isso vai levar alguns dias até que seque. Depois ela vai raspar essa pele desse animal, vai desenhar na pele do animal, vai cortar a pele do animal. Aí ela vai lá buscar na natureza, na planta, na pedra, os tons de cores que ela precisa, que são específicos para aqueles personagens que vai criar. E, por fim, ela vai pintar e vai construir uma silhueta de teatro de sombras, né? O teatro de sombras no Oriente é muito forte, né? Na Índia, na China, é uma cultura muito antiga. E aí, o que acontece? Imagina vocês, então, o tempo que se leva desde esse processo, desde do sacrifício do animal até a silhueta pronta. E muitas vezes é a mesma pessoa que faz todo esse processo. E que se ela não faz todo o processo, ela orienta e ela faz as partes mais importantes desse processo. A chegar num ponto de tanta sacralidade, por exemplo, que existe alguns tipos de sombras que os olhos e isso acontece também com bonecos, já ouvi bonequeiros que falam isso também, que os olhos das sombras, da silhueta, são as últimas coisas a serem colocados, porque a partir do momento que os olhos são colocados, que os olhos são pintados ou são vazados, aquele objeto está vivo. É como se houvesse a encarnação naquele personagem. Então é muito sacro, é muito espiritual, é muito além do mundo material. E isso é uma característica, né, de raiz. Hoje ainda existe isso. Então, no Oriente, por exemplo, tem lugares que as festividades, como casamentos, festividades de solstício, de colheita, são contratados grupos de teatros de sombra ou de teatro de bonecos que vêm com o seu, né, porque daí não é só o bonequeiro, vem uma banda tocando junto, vem os ajudantes, eles armam telas gigantescas ou tendas gigantescas e fazem tem um caráter de força, um caráter, e é muito engraçado porque eu falei lá no início da live que eu trabalhava com teatro de bonecos em aniversário, né, e tipo a última coisa que as pessoas estão dando bola num aniversário, numa recreação, é pro teatro de bonecos. E aí, por isso que eu falei que não dá, eu não tenho como falar da cultura oriental, porque ela vai muito além do que a gente imagina, só quem vivenciou mesmo que pode ter uma ideia, né? Mas para vocês terem uma ideia de como realmente a coisa é muito forte no lado sacro do teatro de formas animadas. Então, durante o nascimento, durante a origem das formas animadas e por muito tempo, a relação teatro de formas animadas ou teatro de bonecos e sacralidade andou junto. Então, há relatos de que nos templos, tanto no Oriente, quanto em Roma, quanto na Grécia, não era incomum você chegar e ter um sacerdote lá fazendo algum movimento, alguma oração, alguma coisa acompanhado de um boneco.
né? E aí é muito interessante pensar que não havia a ideia de arte. Aquela pessoa não estava fazendo arte, ela não estava fazendo teatro, ela não estava fazendo uma apresentação. Não, ela estava ali no seu rito, como hoje você ir numa igreja católica e encontrar uma pessoa com um terço na mão rezando. Então era natural você chegar num lugar, num templo, e ter essas pessoas orando ou entoando cânticos e o teatro junto. Em alguma festividade maior dentro de uma comunidade, apresentação, bonecos gigantes, teatro de sombras, isso andou muito tempo paralelo. E aí a gente vai ter uma quebra nessa história, vai ter um momento em que as coisas vão mudar e que é um momento que vai definir o teatro de bonecos, então, como a gente. As possibilidades que foram criadas a partir de então, né? Que é com o advento do monoteísmo, né? Então, a maioria naquele momento primitivo, a maioria da humanidade era politeísta, né? Então você tinha pequenas comunidades ou você tinha grandes cidades. Então por exemplo, se a gente pegar a Índia, por exemplo, a Índia tem trilhões de divindades, né? Tem a divindade da pedra, tem a divindade da panela, tem a divindade da porta, é muita divindade. E eles super vivem bem, sempre se equilibraram bem entre todos. No entanto, com o advento principalmente do cristianismo, mas também nessa leva a gente tem o islamismo e o judaísmo, que são religiões que vão buscar o monoteísmo, centrar numa figura única. Essa pressão para que o culto a outros deuses termine, ou seja sufocado, ou seja anexado, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui? É a festa da colheita. Não, mas agora não é mais a festa da colheita ou da deusa tal. Agora é a festa do santo tal específico da Igreja Católica. Esse processo, e a gente tem que pensar que religião é força política, né? Então, e essa descoberta de que você pode usar a religião para manipular as pessoas, ela é antiga, né? E ela toma força, então, a partir do momento, principalmente quando o Império Romano começa, então decide a ser cristão, e isso vai ampliando, eles percebem o poder disso. Isso vai tomar uma força muito grande e o movimento politeísta ele vai sendo cada vez mais sufocado ou relegado a alguns espaços. E aí o que acontece? Os ditos bonequeiros ou as pessoas que faziam teatro de formas animadas nos templos ou para eventos religiosos, eles começam a ser banidos, né? Eles começam a ser empurrados. Não, aqui você não faz mais, aqui agora só vai ser um espaço de oração, não tem, o teu boneco é pagão, porque daí acontece isso, né? No teatro de sombra você tinha figuras que eram muito bizarras, por exemplo, né? Que eram os demônios. O próprio teatro de bonecos tinha figuras que a igreja não queria, né? Eles queriam outra ideia, uma ideia mais plácida, uma ideia de submissão mesmo, eles não queriam aquilo que aqueles bonecos traziam. Então, a partir desse momento, de uma forma bem genérica, os bonequeiros, que não se sabiam bonequeiros, vão parar na rua, né? Então, o que acontece? Muitos deles queriam continuar fazendo, queriam continuar mantendo a sua tradição, e é importante, né? Isso é um recorte mais ocidental, porque no Oriente, como eu disse, até hoje ainda segue essa relação de culto religioso, né? Não é raro você ver as apresentações no Oriente que são completamente diferentes, cujo tempo, inclusive, da apresentação, o tempo, né, se você assistiu o Bunraku japonês, por exemplo, é uma coisa muito ecumênica, é muito diferente a forma como se faz teatro de bonecos, teatro de formas animadas no Oriente, do que o que se faz aqui, né, na parte ocidental. E aí, o que acontece? Com essa expulsão dessas pessoas que faziam teatro de bonecos de forma religiosa dentro dos templos, eles vão pra rua, né? E na rua a coisa muda de figura. Porque o que acontece? A rua, quem já trabalhou com rua, a rua é muito dinâmica, a rua é muito. Ela tem uma movida diferente, ela tem uma forma de nos tocar de uma forma diferente. Então você tem que ter ou um ritmo, ou uma pegada, alguma coisa que realmente cative aquele público. E aí vamos pensar que a gente está falando de Idade Média, a gente está falando de uma Europa sem saneamento básico, com cidades super populosas, ameaçadas por guerras, com reis tiranos, déspotas, com poder eclesial muito opressor. Então, esse é o cenário no qual
alguém que aí vai começar a se dizer bonequeiro, vai pra rua, pega a sua tapadeira, pega a sua mala com bonecos e resolve fazer alguma coisa. Não imagino como tenha sido a primeira pessoa, a primeira apresentação, mas de forma bem genérica o que acontece é que a rua obriga, né, o bonequeiro a mudar provavelmente a sua estratégia, a sua forma de fazer. Então isso passa a ser um teatro mais dinâmico, uma apresentação mais ousada, e aí vem a ideia de, por exemplo, falar aquilo que o povo quer falar, aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que o povo talvez não fale porque se sente oprimido. E olha só que interessante, o boneco tem essa possibilidade, né? Talvez um ator não tivesse, mas um boneco tem. De chegar lá e tirar sarro do rei, tirar sarro, fazer zoeira com o poder eclesial, com o poder de polícia, né? O boneco vai pra rua, vai pra praça e ele vai com essa força. Ele realmente consegue ser completamente, hoje nós diríamos, politicamente incorreto, né? E é isso que ganha provavelmente o público. Além de que esse formato de fazer, ele é prático, porque um ou dois bonequeiros fazem um espetáculo com 50 bonecos, né? Então é econômico. Também aí vem a necessidade de ganhar dinheiro, então você precisa circular, fácil de montar e desmontar, você vai de um lugar, vai para outro. Aqui a gente está falando, claro, de bonecos mais clássicos, como os bonecos de luva, né? Como esse aqui, por exemplo, que é o boneco que você veste e faz a apresentação. Como esse tipo de boneco aqui, existem vários similares, né, no mundo. Então tem o Pulcinella, tem o Casper, tem o Ponte Judy, o Mamulengo depois aqui no Brasil, Dom Roberto em Portugal, Ponte Judy na Inglaterra, Casper na Alemanha. Mas mesmo no teatro de sombras, por exemplo, também isso vai acontecer. Ou teatros em miniatura. Enfim, a partir desse momento, as pessoas começam a buscar alternativas de seguir fazendo aquilo, e aí aquilo deixa de ser um ritual religioso e passa a ser outra coisa, passa a ser uma apresentação, ainda longe, né, de ganhar o status, provavelmente, na sociedade de um espetáculo artístico, mas ele passa a ser diferenciado. E aí essas apresentações vão trazer as idiosincrasias de cada local, vão trazer coisas muito específicas, brincadeiras, piadas, né, e ela vai se transformando. Porque junto ali com a Idade Média a gente também tem a coisa do mercantilismo, as grandes viagens. Então a troca de mercadorias também inclui a troca cultural. Então as pessoas que estão viajando, elas estão levando também daqui a pouco na sua mala para um outro país aquele espetáculo. Então por isso que hoje, se você assistir o Mamulengo, que é o Teatro de Bonecos Patrimônio Imaterial da Humanidade aqui no Brasil, e assistir, por exemplo, o Pulcinella italiano, eles estão separados por alguns quilômetros, estão separados por um oceano, estão separados inclusive por idade. O Pulcinella é muito mais antigo do que o Mamulengo. Mas tu vai encontrar coisas muito semelhantes entre eles. E isso tá exatamente nessa raiz, né? Nessa base de ser popular, de estar na rua, de contestar. Eles bebem da mesma fonte. Então, muito provavelmente, algum artista passou aqui pela América com uma apresentação, alguém daqui viu, achou muito legal e resolveu fazer. E aí, por exemplo, né, vem a questão das particularidades. Foi feito com o quê? O Pulcinella eles faziam com carta-pesta, com papelagem. Aí aqui qual era o material mais específico lá na zona lá de Pernambuco? Era uma madeira, um mulungu, então vamos fazer na madeira. As pessoas tinham mais habilidade, inclusive provavelmente para modelar, né, para fazer esse personagem naquele material. Aí o tecido que tinha mais em conta era a chita, porque era o tecido comercializado. Então essas coisas elas vão se tornando muito dinâmicas, e aí a partir disso o teatro de bonecos vai tomando diversas formas, né? Vai ganhando corpo de diversas maneiras. Então, a gente tem um processo histórico que vai desde a descoberta do domínio do fogo, na verdade, da conquista do fogo, da descoberta da possibilidade que a sombra, embora não algo tátil, mas ela pode ser animada, ela pode se transformar em alguma coisa. Então, né, é esse processo lá ao redor da fogueira, que vai gerar uma série de outras questões. O boneco começa como um objeto de uso religioso, ecumênico, e por algum motivo ele vai parar na rua, ele vai parar entre o popular.
E aí tem umas coisas que são muito interessantes de pensar, por exemplo, que o teatro de formas animadas, o teatro de bonecos, ele também se divide socialmente, né? Ele também acaba criando, por exemplo, nesse momento em que você tem os artistas indo pra rua, quem confeccionava marionete, né, que é, por exemplo, o boneco de madeira, muito provavelmente acabou optando por ficar perto dos feudos, trabalhando para a monarquia, trabalhando para quem tinha dinheiro, porque é muito mais trabalhoso e muito mais custoso fazer um fantoche, uma marionete de madeira, né? Você precisa de ter um instrumental todo para isso, né? Hoje, trabalhar com madeira é mais caro do que trabalhar com papelagem, não tem nem conta, né? A quantidade de equipamentos que você precisa. Então, muito provavelmente quem podia bancar isso eram os nobres. Então, é bem provável que uma boa parte, né, dessa galera que fazia esse trabalho artesanal acabou ficando junto com quem tinha condições. E, enquanto isso, uma outra parte foi pra rua, foi fazer o seu trabalho do seu jeito que tinha, e aí popularizou também por um outro lado, pela praticidade de... e uma outra coisa que eu acho interessante também nesse processo é a gente pensar que nesse período que a gente está falando, o público que assistia esses espetáculos, nesse momento da história, nós não tínhamos o conceito que nós temos hoje de infância. Então, a criança daquela época não é a mesma criança de hoje, e a maneira como nós, seres humanos, víamos a criança, víamos a infância, é muito diferente. Era muito diferente naquele momento. A criança era um pequeno adulto. Então, essa criança, por exemplo, ela não era submetida a uma coisa que hoje acontece muito, que é o infantilismo, né? Ela estava ali no meio dos adultos assistindo o que os adultos estavam assistindo. E muito bem, muito legal, ela curtia muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho uma briga sempre que eu falo para os professores, que é o cuidado de não subestimar a inteligência do indivíduo, não subestimar a capacidade. Então, eu vou construir uma história para falar sobre meio ambiente, né? Os pedagogos, os professores gostam muito desse tipo de tema. Daí eu vou fazer lá o bonequinho dizendo: fulaninho, não mexe nas plantinhas porque mexer nas plantinhas é feio. Esse é um discurso vazio. Esse é um discurso que não funciona. De que maneiras eu posso criar uma dramaturgia que diga isso sem precisar dessa fala, sem precisar desse texto? Ou até mesmo sem precisar falar. Né? Por quê? Porque aquele indivíduo ele tem um grande potencial. A criança ela tem um grande potencial de compreensão e de abstração mesmo. Claro que cada fase do desenvolvimento abraça uma possibilidade, mas numa maneira geral, a gente já teve possibilidade de fazer um espetáculo que é o nosso espetáculo dessas máscaras até que está aqui em cima, que é o Bandelli, que é um espetáculo muito diferente. Ele é feito para crianças, mas ele é um espetáculo muito diferente porque ele é quase ritualístico. Ele tem um ritmo diferente, né? Ele passa boa parte do tempo dele numa coisa linear, com uma ideia que quase um espetáculo adulto. E nós tivemos a oportunidade de ter crianças, bebês na plateia. Tivemos, acho que na primeira temporada, uns 5 ou 6 bebês. E, incrivelmente, durante todo o tempo do espetáculo, essas crianças passaram quietas. Elas não choravam, e elas estavam muito atentas. Por quê? Porque o espetáculo tinha muito estímulo por outros lados. Então não tinha o texto, não tinha correria, não tinha nada, mas tinha sons, tinha cor, né? Tinha movimentação. E isso fazia com que aquelas crianças prestassem atenção. Óbvio que o enredo, que a história que estava sendo contada não chegou, mas alguma coisa chegou para aquela criança. E provavelmente no próximo espetáculo isso ia funcionar como um pequeno degrau, onde em cada momento eu vou aprendendo alguma coisa até que eu possa, nesse momento de desenvolvimento, eu estou mais com mais ferramentas para conseguir discernir, conseguir digerir todas essas questões. Então, olha que interessante. Quando a gente vai fazer teatro de formas animadas, ou quando a gente vai fazer teatro em geral, ao pensar uma dramaturgia e ao definir um público-alvo, é muito importante pensar que se eu vou fazer para criança, eu não posso subestimar esse indivíduo. Mesmo que seja um bebê, eu não posso subestimar a inteligência de um bebê. Então, coisinhas de não briga com o amiguinho porque brigar é feio, não faz não sei o que porque não sei o que, isso
não serve, isso simplesmente não serve. Então, de que maneira, e isso é uma das coisas, uma das provocações que eu faço para quem vai participar do laboratório daqui para frente, que é de que maneira eu consigo achar formas de passar a mensagem que eu tenho que passar, né? Como é que eu consigo dialogar com esse público com a técnica que eu escolhi. Então, se eu vou trabalhar com teatro em miniatura, como é que eu, dentro de uma caixinha de lambe-lambe, em 2, 3 minutos, eu passo a minha mensagem de que a natureza tem que ser preservada sem precisar colocar um texto que diga não maltrate a natureza, porque a natureza é feio, né? Enfim, essas são coisas que esse processo histórico, então, né, pensando em toda a evolução histórica que eu já falei para vocês, são coisas que eu trago como provocação e como pensamento. Não sei como nós estamos de tempo, de fato. Na verdade, eu nem sei quando começou a nossa live, mas começou às 8h30. Não sei se alguém está calculando. Alguém quer fazer alguma pergunta neste momento, enquanto eu tomo mais uma água? Lembrando que esta live, na verdade, é uma live de improviso. A proposta é para a Prefeitura de Itapevi, no interior de São Paulo, um laboratório de dramaturgia. E uma coisa importante para falar sobre o laboratório em si, né? Nós vamos fazer uma investigação partindo dos espetáculos da Trupe de Trapo, né, que nós criamos, como eu disse, muitos criados em forma de colaborativa. Começou às 8h20, temos quanto tempo? Não, temos 10 minutos, é isso então? Beleza, obrigado, Will. O Will, que é lá da Secretaria de Cultura, que tá aí ajudando e aguentando as doideiras desse momento. Então nós vamos fazer uma análise dos espetáculos da Trupe de Trapo, mas também vamos fazer análise de espetáculos de outras companhias, também vamos conversar sobre isso e trocar, e nos perguntar, né, de que maneira isso aqui foi feito, quais foram os caminhos que foram utilizados para isso. E a ideia é que no final a gente consiga ter, então, um processo, um projeto com textos, né, pensados para as técnicas escolhidas. O próximo encontro, o próximo vídeo, ele vai ser pra gente explorar um pouco os tipos de formas animadas que existem. Não vamos conseguir falar sobre todos, porque são muitos, mas a ideia é que a gente veja, né? Então, o que é o boneco de luva, o que é a marionete, o que é o boneco gigante, o que é o teatro lambe-lambe, e a gente tem uma noção básica do que acontece. Lembrando que o material que eu falei nessa live, que é o vídeo que a gente não conseguiu subir hoje, ele vai estar no YouTube amanhã, mais tardar. Vocês vão poder acessar também, principalmente quem for fazer as inscrições aí para o laboratório. Na descrição do vídeo eu vou colocar alguns links também de referência para pesquisa, para vocês poderem entender também coisas que foram ditas nesse vídeo. Nenhuma pergunta? Não? Bom. Então, para encerrar esse encontro de hoje, só a gente fazer então um remember assim de como as coisas andaram dentro do teatro de formas animadas. Entende-se que a descoberta do fogo é o que faz o ser humano ter tempo, ter mais conforto, e a partir desse tempo e desse conforto explorar a ideia de cultura, né? Porque até então o ser humano estava preocupado em sobreviver. A partir desse momento em que eu tenho, e isso é na nossa vida, né? Se a gente parar para pensar, quanto mais tempo livre eu tenho, melhor eu consigo criar, melhor eu consigo trabalhar, mais coisas a minha mente consegue elaborar, né? Por isso que o sistema capitalista obriga a gente a trabalhar bastante, que é exatamente pra gente não ter tempo disso. Fica a dica. E então, com a descoberta disso, o ser humano também vai entendendo que existem outras relações na vida, no mundo, nesse universo no qual ele está dentro e que ele não entende, que é muito inóspito, e ele começa a buscar então maneiras de se comunicar com algo que ele acha, que ele acredita que existe, que está além dele, que é o que a gente pode chamar banalmente de deuses, né? Então, para fazer essa conversa com os deuses, ele vai usar objetos. Objetos são como antenas, né? Então, uma máscara, um boneco, um ritual, uma dança, né? Um tambor, um instrumento. Toda a parte cultural do ser humano vem muito na carga da religiosidade, da necessidade de se religar com algo mais. E nesse processo surgem
os ídolos, né? De barro, de metal, de madeira, e dos ídolos para formas que são animadas, lembrando que elas já possuem ânima a partir do momento que eu digo que este boneco de barro é a deusa da fertilidade, vamos fazer um ritual para ela, esse objeto já está com ânima, né? E quem coloca, quem faz esse processo é uma pessoa especial dentro de uma comunidade, um sacerdote, alguém com essa habilidade. E muito respeitado pela comunidade. E a partir disso, então, a gente vai tendo um desenvolvimento sempre paralelo do teatro de bonecos, de formas animadas, junto com a religiosidade, até a cisão na Idade Média, quando a ideia de monoteísmo, principalmente aí da ideia do cristianismo, islamismo, judaísmo, vai romper com o politeísmo vigente e vai proibir as pessoas mesmo de cultuar todos os deuses que querem na hora que quer. E isso vai jogar para a rua, vai jogar para as praças, vai jogar para fora dos templos locais religiosos, pessoas que vão então se transformar em artistas, que vão começar a tentar viver daquilo e vão usar o teatro de bonecos como, isso é muito importante, como críticos sociais também, né? Esse boneco vai para a rua, vai para a praça e ele vai criticar, ele vai lá cobrar das autoridades, ele vai falar coisas que uma pessoa talvez não possa falar, ele vai ajudar a insuflar as massas também, provavelmente, num mundo muito caótico que é um mundo medieval, de cidades superlotadas, enfim, de vários problemas, doenças, né, pandemias daquela época. E disso a gente vai ter, junto com o mercantilismo, junto com as grandes viagens, a difusão desses materiais, dessas ideias, dessas propostas, que vão se transformar, então, em diversos tipos de teatro de bonecos, em diversos tipos de teatro de formas animadas, que hoje estão aí espalhados pelo mundo. E a partir disso, o conceito só vai sendo absorvido e alterado, e coisas novas vão sendo criadas, até chegar hoje, né? E o próximo encontro vai falar um pouco sobre algumas das coisas que foram criadas a partir disso, como teatro híbrido, o próprio teatro lambi-lambi, que é uma técnica recente, tem aí pouco mais de 30 anos, né? Então, esse processo todo na humanidade, ele é muito interessante, muito importante quando a gente vai pensar na nossa dramaturgia, né? Então, o que eu queria era que a gente tivesse essa ideia histórica desse processo para entender que não é só eu querer dizer alguma coisa, eu também tenho que entender como, porquê, de que maneira eu vou dizer isso. Gostaria, então, encerrando aqui, de agradecer mais uma vez a Prefeitura de Itapevi. Se alguém tiver uma pergunta, ainda pode botar aí, tem 2 minutos, eu acho. A Prefeitura de Itapevi. Esse laboratório, que já era uma ideia nossa de poder desenvolver, ele está sendo possível de ser feito graças à Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, né, que é aí executada na cidade de Itapevi, a lei que vem do governo federal, e estamos muito, muito, muito contentes, muito felizes de poder estar compartilhando com vocês. Haverá outros encontros ainda, né? Esse foi o primeiro, e espero que vocês possam aproveitar bastante. E qualquer dúvida, os nossos canais aí estão abertos, tanto aqui o Instagram quanto o Facebook, para perguntas, para esclarecimentos. Muito obrigado à Secretaria de Cultura de Itapevi, ao Will, que nos acompanhou nesse momento. E lembrando que no nosso canal do YouTube vai ter o vídeo disponível para quem quiser rever ou quiser indicar para outras pessoas poder assistir também, porque ele vai ser bem importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!